Graça e paz, igreja. Amém. Dá início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Mais uma semana. Oremos para nós iniciarmos. Ó Deus, grandioso Pai. Ó Deus, nesse momento, Senhor, que adentramos, Senhor, a Tua casa, em comunhão com os nossos irmãos, para reunirmos, estarmos louvando e agradecendo o Teu nome, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que todas as palavras aqui ditas, os louvores entoados, seja para a Tua honra, para a Tua glória, Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo se sinta à vontade em nosso meio, flua, Senhor. Ó Deus, que possamos sentir a Tua presença como continuamente fazemos, ó Pai. Ó Deus, rogamos a Ti, Senhor, por aqueles que ainda não há de vir, por aqueles que por algum motivo o Senhor sabe ainda não vão vir, o Senhor conhece, o Senhor sonda os corações, ó Pai. Ó Deus, eu Te peço e agradeço isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para fazer a leitura inicial, vamos ler em Salmo 126. Estou dando continuidade aqui numa leitura de alguns salmos. Interessante que alguns desses salmos, ou quase todos que eu já até agora me recordo, ele faz menção para o povo que estava saindo do Egito, né? O povo ali de Israel saindo do Egito. O 124 faz essa menção falando ali do Mar Vermelho, e nós vamos ver aqui também o 126. Amém, irmãos? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, eram como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Fazer-nos voltar a outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro, como corrente das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas secarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Glória a Deus, né, irmãos? Sabemos que essa palavra, ela é viva e eficaz e é nas nossas vidas também, né? Quando nós, com lágrimas, semeamos com as dificuldades da vida, mas a palavra, a promessa é essa, né? Que as nossas lágrimas secarão com alegria. Amém, irmãos? Teremos, todos nós, assim, teremos o direito de dizer, né? Temos essa alegria em dizer que grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós e tem continuadamente feito, né, nas nossas vidas. Eu tenho visto isso na minha vida pessoal, tenho visto isso na vida de muitas pessoas com quais eu tenho acompanhado, que o Senhor não tem deixado, né? Mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das tribulações, o Senhor não tem nos abandonado, cumprindo a promessa dele, né? Que nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Amém, irmãos? Nesse momento eu vou fazer mais uma oração e passar a palavra. Deixa eu ver aqui que eu esqueci. Para quem? Para o Ministério de Louvor. Oremos novamente. Ó Deus, obrigada, Senhor. Ao ler a Tua palavra, somos confortados, ó Pai. Somos, ó Pai, motivados a continuar essa carreira, Senhor. Continuar, Senhor, a batalhar, Senhor, sem olhar para trás, ó Pai.
Ó Deus, no meio das lutas, das dificuldades, entre os choros, ó Pai, entre muitas lágrimas, ó Senhor. O Senhor tem nos dado, Senhor, a tua misericórdia, a sua benignidade, tem tido conosco, ó Pai, e podemos dizer grandes coisas fez o Senhor por nós, ó Pai. Ó Deus, somos agradecidos, ó Pai, por dar a oportunidade, Senhor, de termos de louvar, engrandecer o seu nome, ó Pai, sem medo, sem receio, ó Pai, ó Deus, que em outros lugares, como eu vi hoje o vídeo, ainda não podem falar em nome do Senhor. Ó Deus, obrigada pela oportunidade que temos de falar de Ti, sem preocupação alguma, ó Pai. Ó Deus, eu também te agradeço, Senhor, pelas vidas de todos que estão aqui, que o Senhor sabe suas dificuldades, suas lutas, põe a sua mão sobre elas, ó Pai. Ó Deus, que podemos todos, em uma única voz, dizer: grandes coisas faz o Senhor por nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Vamos começar então cantando ao Senhor sobre essa alegria que foi citada neste salmo. Quando o Senhor mudou a nossa sorte, a nossa boca se encheu de riso. Nós vivemos aqui agora vislumbres, lampejos de uma felicidade, de uma alegria que nos será dada por completo. Em Cristo nós somos alegres, nós temos mais do que motivos, inúmeros motivos para louvá-lo e bendizer o Senhor. Por isso, aquele que foi alcançado pelo Senhor, a alegria que Ele nos dá está no nosso coração. Amém? Nós palmas, amigos. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém, alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Amém, amém. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa, saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa, saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa, saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Bendito, vamos celebrar, continuar celebrando o nosso Senhor Jesus. Como já foi falado aqui, hoje é um motivo especial de nos lembrarmos disso, que nós não adoramos um profeta, nós não adoramos apenas o mestre. Jesus é tudo isso, mas Ele é muito mais.
Ele é o próprio Deus vivo, Filho de Deus, que se encarnou, morreu, mas a boa nova, a nós anunciada, que Ele ressuscitou. Por isso nós temos motivo de nos alegrar e celebrar Ele. Celebrai a Cristo, celebrar. Celebrai a Cristo, celebrar. Celebrai a Cristo, celebrar. Celebrai a Cristo, celebrar. Ressuscitou, ressuscitou. E Ele vive, Ele reina para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. E Ele vive, Ele reina para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrar. Celebrai a Cristo, celebrar. Celebrai a Cristo, celebrar. Celebrai a Cristo, celebrar. Ressuscitou, ressuscitou. E Ele vive, Ele reina para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. E Ele vive, Ele reina para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Vamos adorar. Que você fique à vontade na presença do Senhor. Mas eu espero que com esta canção você se lembre daquilo que Deus fez por você. Este Deus que se encarnou, que viveu as aflições que nós estamos sujeitos, que chorou, que foi injustiçado. Ele viveu em agonia, em pressões e sofrimento. Ele experimentou tudo que nos diz respeito ao como homens. Mas Ele venceu em todas essas coisas. E essa boa nova chegou até nós. Nós que estávamos escravos do pecado, escravos do mundo, escravos dos nossos pensamentos, escravos de nós mesmos. Este Jesus tocou a mim, tocou a você. E nós somos um milagre do Senhor. Senhor, que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro
dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, eu sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Glória a Deus. Amém. Nós estamos aqui, somos um milagre, porque nós ouvimos a voz do bom pastor. Quando essa voz soa aos nossos ouvidos, os grilhões se desfazem, as cadeias vão ao chão, porque a voz do bom pastor é irresistível e nos atrai graciosamente a Ele. Nós ouvimos essa voz poderosa, graciosa, nos chamando. Ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas, troveja, ó Deus da glória. Troveja, ó Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede em chamas
Senhor, louvado seja o teu nome. Deus, porque maravilhas o Senhor tem operado em nosso meio. Grandes coisas, sim, Senhor, o Senhor tem feito por nós. E a nossa boca tem se enchido de riso, Senhor. E o nosso coração tem elevado o teu nome, Senhor. Porque o Senhor nos resgatou, nos tomou para si, Deus. Ó Deus, o Senhor quebrou os nossos grilhões com tua voz, que nos atraiu poderosamente, graciosamente, Senhor. Porque o teu amor nos constrange. Obrigado, Jesus. E continua conosco e fala conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, igreja. Amém. Hoje está bonita o Marcos, mas a irmã. E a ele e a Débora. Mas, irmãos, eu sempre digo: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é isso que me traz aqui. É esse convívio, essa comunhão, esse momento de gratidão a Deus. Mas o meu objetivo aqui é apresentar os visitantes e agradecer a Deus por eles. Mas os nossos visitantes não estão, nós vamos cantar para os nossos visitantes, que todo domingo estão aqui. Eu convido a irmã Vitória, porque eu estava falando para a irmã Maria, a Bíblia, eu vivo na promessa. E a Bíblia diz o que, irmã? Qual é o tempo da idade do ser humano? O que a Bíblia diz? E depois de 70? Enfado e caseiro, eu vivo exatamente dessa forma. Hoje mesmo vai ser um dia realmente muito cansada, muito cansada. Nem o almoço eu consegui fazer direito. Aí é muito chato. Mas eu não posso sair da promessa. Ele disse que seria assim, então vai ser assim. Se a Bíblia dissesse que a gente tinha que, depois de 70 andar rastejando, a gente teria que andar rastejando, porque a Bíblia é a verdade. E eu gostaria de cantar um louvor, que é exatamente para os visitantes, mas nós estamos sendo os visitantes cantando para nós mesmos. A irmã Vitória, não sei se a irmã conhece esse louvor, é fácil. Eu não gosto da segunda parte dele, não gosto. Olha, eu não gosto. Eu não sei a igreja, eu não importa a igreja que tu és, eu não gosto dele, entendeu? Então eu só canto a primeira estrofe e o culto. Esse é bem fácil, você conhece? Essa é a primeira parte, então, ele fala o quê? Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. De novo, rápido agora. Seja bem-vindo, sua presença é um prazer.
abençoe. E a palavra de Deus diz: como é bom estar louvando ao Senhor. O que é que disse o Salmo 22? Quem podia lembrar para mim? Alegrei-me quando me disseram. Alegrei-me quando me disseram. Para estarmos aqui, não precisamos, se for para a gente vir para aqui, como eu falo, muzumbuda, né? Triste, chateada, não vai tirar proveito. É igual você chegar numa casa, ter um alimento gostoso, mas eu chego e disse: essa coisa não presta. E eu nem experimento dela, então realmente ela não vai servir para mim. Assim é a palavra de Deus. E quando nós viemos, como a Bíblia diz, venha como está, aí ele diz: venha como está, mas você vai sair diferente, porque a palavra de Deus é quem transforma. Que Deus o abençoe e obrigado pela oportunidade, pastor. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos estar aqui com mais essa oportunidade, né? Para louvar e agradecer o nome do Senhor. Minha irmã falou para mim falar como foi ontem. Foi uma maravilha, né, Vitória? Nós ficamos tristes porque os irmãos não estavam com a gente. Mas Deus sabe todas as coisas, né, irmãos? Uma vez não deu para ter ido. Mas a gente queria tanto, né, irmã Maria? Tivesse todo mundo junto lá, mas não deu. Que seja assim. Na próxima, em nome de Jesus, eu creio que nós vamos ter aquele encontro em Diamantina, dia 4, né? A ceia. Creio que, se Deus quiser e der essa oportunidade para a igreja estar ali um dia, vai ser bom demais. Eu vou fazer o possível para nós estarmos lá juntos, em nome de Jesus. Então foi uma bênção, irmão, o culto de ontem. Mas da próxima eu quero ver a igrejinha de Sadom Mourão, todo mundo junto lá. Não é, Vitória? Em nome de Jesus. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus aqui, irmão. Amém. À vontade. Hebreus 12, o versículo 2. Ele diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Estamos observando a irmã Dagmar, a irmã Rosângela, expressando sobre o Salmo, né? Em que Deus fez um grande milagre, tirando aquele povo, restaurando a sorte daquele povo, tirando ali, né? Daquela afronta, daquele sofrimento tremendo que o povo passava ali nas mãos de Faraó no Egito. Era escravizado fisicamente, torturado, passava fome, comia, né? Como se diz, no pão que o diabo amassou para poder suportar ali. Mas Deus restaurou a sorte daquele povo, tirou aquele povo do Egito. E assim também foi conosco. Estávamos morrendo, né, sofrendo os nossos delitos e pecados, mas conhecemos Jesus Cristo, olhamos para Jesus, né? A Bíblia diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Irmãos, não importa a quantidade que seja, bom seria se a igreja tivesse cheia, que todos os irmãos estivessem presentes aqui, porque esse dia de hoje é um dia especial, assim como todos os dias, mas hoje nós iremos fazer parte do corpo do sangue de Jesus, né? Que suportou essas afrontas e nos deu o direito de olhar para Ele e entender o sacrifício que Ele fez na cruz por nós, e por isso estamos aqui, irmãos, com a sorte restaurada, com a vida restaurada, assim também como foi com o povo de Israel. Amém, irmãos?
Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Desculpa. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoe a tua igreja com todas as sortes de bênção reveladas na tua palavra, da qual todos nós estamos aqui felizes porque participamos delas. Participamos da nossa salvação, que está contida na tua palavra, pelo sangue do teu Filho que foi derramado na cruz do Calvário. Que esta igreja seja restaurada, seja vasos de bênção, Senhor, nas suas mãos. Deus, toma a vida de todos nós, toma a vida da tua igreja, Senhor. Toma a vida, Senhor, de todos, para que o Senhor possa fazer instrumento, vasos vivos, poderosos nas mãos do Senhor. E que teu Espírito Santo venha renovar-nos cada dia, em nome de Jesus. Meu Deus, obrigado pela nossa salvação, pelo nosso entendimento da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, guarda a tua igreja. Guarda, Senhor, o anjo, os anjos, Senhor, está de frente do trabalho da tua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Aqui em Senador Mourão e em todo o trabalho divulgando o teu nome na face da terra. Em nome de Jesus, tome em suas mãos, Pai. Proteja e livra e guarda. E dá sempre a sabedoria, Senhor, para poder passar para nós, para podermos dar e nos fortalecer nesse entendimento da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pra eu não pecar contra ti, Senhor, a tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, das tuas alas pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são não tenho razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo refina ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Amém? Convido-os a curvar a cabeça para a gente fazer uma oração ao nosso Deus, que é todo-poderoso. Vamos falar com o Senhor. Estamos celebrando hoje a ceia do Senhor. E a palavra de Deus diz que devemos nos examinar. Lá no Salmo, se me lembro bem, Salmo 33, 32, diz assim: enquanto eu conservei comigo os meus pecados, eu me adoeci, mas eu confessei ao Senhor os meus pecados e fui perdoado. Bem-aventurado o homem
a quem o Senhor não imputa transgressão. Te convido a orar ao Senhor hoje, confessar ao Senhor suas fraquezas, pedir perdão, e o sangue de Jesus vai te lavar, em nome de Jesus Cristo. Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor e Deus, nesta noite, queremos colocar diante do Senhor nosso coração, a nossa vida, tudo o que temos passado, temos enfrentado. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos dê força, nos ajude, Senhor. Mas primeiramente, Deus, pedimos que o Senhor lave nossos pecados de outrora. Senhor, quantas vezes pensamos o que não devemos pensar, fizemos o que não devemos fazer, falamos o que não devemos falar, Deus. Ó Pai, nos perdoa, nos lava, Senhor. Nos lava, Senhor, daqueles sentimentos que não deveríamos sentir. Nos lava da falta de perdão. Nos lava, nos purifica, Senhor. Porque hoje participaremos do pão que simboliza vida, do cálice que simboliza perdão. Pai amado, mas para usufruir disso tudo, a humildade é necessária, Senhor. Porque não somos autodependentes, Pai. Dependemos do Senhor. O Senhor é a nossa fonte de alegria, nossa fonte de paz, também é a nossa fonte de justiça, Senhor. Não colocamos confiança em nossas obras, naquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas colocamos nossa confiança na Tua graça, Jesus Cristo, na Tua bondade na cruz do Calvário. Fica conosco, Senhor. Receba este momento de culto como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nós te glorificamos, Pai. Pedimos também que o Senhor fale conosco, ó Deus. Pai amado, que o Senhor me dê graça para transmitir com ousadia e com fé tudo aquilo que o Senhor confiou a mim, meu Deus. Porque o Senhor é o nosso Deus vivo, é o pastor desta igreja, é o sumo sacerdote de cada um de nós. Por isso quero transmitir ao seu povo a sua palavra verdadeira, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Abram suas Bíblias comigo no Salmo 33. Quero pedir minha esposa um pouco de água. 33, amados. Versículo 4 até o versículo 9. Salmo 33, versículo 4 ao versículo 9. Iremos meditar em alguns versos dessa palavra, trazendo para nós algumas reflexões do que Deus quer falar conosco nessa noite. Salmo 33, versículo 4. Tivemos ali ontem em Água Boa, uma grande celebração, um culto de unidade, um culto raiz. Cantamos lá aproximadamente 14 músicas antigas, antes dos anos 2000, e foi uma benção trazer esse pequeno relatório para os irmãos. Quem pregou para nós foi nossa missionária irmã Nelly, foi uma benção, uma das 40 anos que ela trabalha nessa obra batista aqui nessa região, e ontem ela trouxe uma palavra maravilhosa para a gente naquele lugar. Sábado que vem, domingo que vem, se Deus quiser, às 9 da manhã, estaremos lá em Diamantina, num grande culto da unidade que teremos lá. Terá ônibus? Como? Vai ter ônibus? Não, irmã, não vamos ter ônibus, porque não atingimos o número de pessoas. A gente estava esperando 40 pessoas para a gente fechar o contrato. Só que aí tivemos apenas 17, mais 3 de Capoeirão, e esses 17 eram da igreja do pastor Lesbon. Das nossas, foram apenas 3 que deram o nome para participar. Mas quem puder ir no seu veículo próprio, tá bom, meus irmãos? Vai ser bênção para a gente estar lá. Salmo 33, versículo 4 diz assim: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em depósitos,
tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Amados irmãos, diante desse tempo em que qual vivemos, esse século de incertezas, onde as palavras dos homens vacilam e os compromissos humanos falham, esse Salmo 33 surge como um farol fixo, nos orientando o caminho que devemos seguir. O Salmo 33, ele traz a famosa verdade dizendo que a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Hoje, nessa noite, o Espírito Santo nos convida a meditar no Salmo 33 e tirar deste Salmo uma esperança, um alicerce, uma base para que possamos ancorar a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança. Porque vivemos uma época muito difícil, uma época de relativismo, onde as pessoas não sabem o que é verdade, o que é mentira. Tudo o que ouvimos, ou aquilo que pensamos ser verdade, tem soado aos nossos ouvidos como armas de manipulação. Mas neste momento, a palavra de Deus se demonstra aqui no Salmo 33 como reta e suas obras como fiéis. O tema da minha mensagem de hoje é a palavra que cria, sustenta e restaura. O Salmo 33 fala de uma palavra poderosa que cria. Diante de palavras que destroem, hoje eu quero falar da palavra que cria. A palavra que nos sustenta, que nos mantém, irmãos. Por mais belo que seja um elogio recebido de um cônjuge, de um amigo, de um pai, de uma mãe, esse elogio não nos mantém por muito tempo, mas a palavra de Deus, como pão que alimenta o corpo, ela nos sustenta. É o pão vivo que nos mantém andando, que nos mantém de pé, que nos mantém vivendo espiritualmente falando. Mas ela também restaura. Se um dia você esteve de pé, se um dia você esteve no caminho e fracassou e voltou atrás ou foi ferido, a palavra poderosa do Senhor, que é reta, ela também te restaura. A palavra do Senhor é maravilhosa. Queridos, gostaria de meditar primeiro, falando sobre essa palavra que é reta e essa obra de Deus que é fiel. O termo hebraico para a palavra reta é yashar, que significa correto, justo, fixo, que não muda, que segue uma direção fixa. Diferentemente de palavras humanas, que podem nos enganar, que podem mudar dependendo da circunstância, a palavra do Senhor se mantém firme. E quando o Senhor fala da firmeza, da eternidade e da permanência de suas palavras, Ele usa duas coisas que parecem fixas para nós, que se lembrarmos do passado, se lembramos ou pensarmos no presente, ou se a gente pensar no futuro, essas duas coisas parecem imutáveis, que não vão mudar, que é o céu e a terra. Quando ele fala assim, pode passar o céu, passará a terra, mas as palavras do Senhor permanecerão para sempre. Essa palavra permanece. O homem pode chegar e trazer para você uma palavra, um elogio. No entanto, a palavra humana, ela é cheia de interesse e de ambiguidade. Às vezes, a palavra de um homem pode estar escondendo ali um sentido duplo, uma segunda intenção, algo escondido, uma sombra por detrás da aparência. Mas a palavra do Senhor é diferente, irmãos. Ela não tem sombras, não tem segundas intenções. Ela é uma palavra reta. Você não pode olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando chega a você, não dá a você um segundo sentido para ela. Ela te mostra o caminho. Ela fala, é assim, não é assim. Ela é reta. O homem às vezes te fala algo e você fala, será que é isso mesmo? Será que é aquilo mesmo? Por que essa pessoa falou isso? Por que falou aquilo? Mas
com respeito ao Senhor, não. A palavra de Deus, ela é reta, ela é eterna, ela é maravilhosa. A palavra do homem pode mudar amanhã, a palavra de Deus permanecerá, ainda que todo mundo volte atrás, que o céu se acabe, que a terra se destrua. A palavra do Senhor permanecerá, irmãos. No coração humano, há uma busca por uma palavra que sacia a sua sede, que mantenha a sua esperança, que alegre seu coração. Todos nós buscamos isso. Lá em Provérbios diz assim: como é bom, como é boa a palavra dita no momento certo. É como mel para o sedento, traz alegria, traz brilho para os olhos, alegria para o coração, traz um certo refrigério. A palavra do homem às vezes até traz um pouco de alegria para o nosso coração, e o ser humano busca. Irmãos, mas quando tentamos saciar a sede do nosso coração por uma palavra, nas palavras dos homens, quando a gente busca saciar a sede nas palavras humanas, nós vamos continuar sedentos. É como alguém desesperado por um pouco de água num deserto, procurando uma miragem, procurando água e acha apenas uma miragem, um engano, uma sombra, uma ilusão, e quando vai ali não encontrando a água, volta para trás com uma frustração bem pior. Mas quando você vai em encontro à palavra de Deus, a palavra de Deus, ela te preenche, a palavra de Deus alegra o seu coração, te dá entendimento e traz luz para o seu coração. A palavra de Deus, ela é poderosa. É ouvindo a palavra de Deus que você é curado pelas palavras dos homens que te feriram. É ouvindo a palavra de Deus. Você precisa lembrar hoje que a palavra que sai da boca de Deus não é como a palavra que sai das bocas humanas. Ela é vida para quem crê, remédio para quem sofre. A palavra de Deus é direção para quem está perdido. Ela é vida, ela é remédio, ela é direção. Às vezes as palavras humanas soam aos nossos ouvidos como morte. Sabe aquela manhã que você acorda até alegre, você vê o passarinho cantando, o sol brilhando, sente o vento soando ali na porta da sua casa, toma aquele café, aquele pão gostoso, mas aí alguém chega para você e te dá uma palavra dura, uma palavra que te traz desgosto para a alma. Eu chamo esse tipo de mensagem de Jezabel, cujos seus mensageiros trazem até nós. Elias estava alegre porque tinha tido uma grande vitória, estava cheio de alegria porque Deus havia restaurado o povo de Israel, mas vem o mensageiro de Jezabel e traz uma notícia terrível, uma mensagem de morte. Contrariando a palavra humana, a palavra de Deus traz vida, para quem crê nela. Para quem crê na palavra de Deus, ela traz vida. Às vezes as palavras humanas estão te matando por dentro, ou até mesmo suas próprias palavras. Porque palavras não são somente sons projetados da nossa boca, mas também conceitos mentais. Faz parte da nossa linguagem interna. Às vezes você passa ali por um solilóquio, eu acredito que é isso, um diálogo interno, e você conversa consigo mesmo, e às vezes você tem um tanto de conceitos mentais que você acredita. E quando você crê nesses conceitos mentais, nessas proposições mentais criadas por sua própria mente, que às vezes procede de um coração ferido, de um coração raivoso ou de um coração triste, e forma essa proposição, essa ilusão, aí você dá crédito a essa palavra, você começa a adoecer por dentro, você começa a morrer. Porque não são somente as palavras dos outros que têm poder sobre nós, mas também as nossas. Se eu digo na minha mente, não conseguirei chegar lá, você não vai conseguir. Diz um certo pensador que, se você diz conseguir, ou você diz que não vai conseguir, você está certo nos dois casos. Porque você está acreditando. Se você acredita na mentira, a mentira para você será verdade, ainda que seja uma mentira.
Se você crê na mentira, a mentira será para você verdade, ainda que seja uma mentira, irmão. Ela vai te destruir. Ela vai te derrubar. Conheço uma mulher que ela acreditou que estava grávida e falou que estava grávida do Espírito Santo. Uma ilusão, um surto talvez. E ela passou a acreditar naquilo que ela considerava verdade. E não é que todos os sintomas da gravidez a mulher começou a sentir? Parou de menstruar, a barriga começou a crescer, os seios começaram a gerar leite. Mas ali dentro daquele ventre não tinha nenhum bebê. Era uma mentira, mas ela acreditou. O cérebro responde aquilo que você considera verdade. E há algumas palavras que são mentiras, que você acha que é verdade, e você acredita. Quantas vezes a gente pensava que passar debaixo da escada nos faria algum tipo de mal? Pensávamos que se atravessar no caminho e encontrar um gato preto, aquilo ali nos prejudicaria. E de fato, quando você passava por isso, naquela semana parecia que tudo dava errado. Mas é porque você acreditava naquele engano, naquela mentira. Não acredite na mentira, porque a mentira traz morte, a mentira destrói. Acredite na verdade, porque a verdade traz vida. E se você crê na verdade, se você crê na palavra de Deus, isso vai trazer vida para você. Foi Jesus quem disse que as palavras dele dentro de nós fluirão como rios de águas vivas. Aquele que crê em suas palavras, aquele que crê nele. Você acredita em Cristo, irmão? Você acredita na palavra de Deus? Mas para você acreditar na palavra de Deus, você tem que desacreditar da palavra dos homens, da palavra da sua própria mente. Não te estringe no teu próprio entendimento, não dê ouvido a tudo que você ouve, disse Salomão em Eclesiastes, mas na palavra de Deus, você pode ancorar sua fé, você pode ancorar sua confiança. Deus disse, está dito, passa o céu, passa a terra, mas as palavras do Senhor não irão passar jamais, aleluia. É remédio para quem sofre. Às vezes nós estamos sofrendo, e o bom pastor, ele traz o óleo para a ferida da ovelha, e é a palavra de Deus. Não tem remédio melhor do que a palavra de Deus. Não tem nada que se compare à palavra de Deus para curar as enfermidades. Disse Jesus Cristo, o texto de João fala sobre ele como sendo o verbo de Deus, a palavra de Deus. E ele tocou nos leprosos. Os leprosos foram curados. Ele tocou nos olhos de Bartimeu. Bartimeu passou a ver. Com uma palavra, Bartimeu passou a ver. Ele deu uma ordem, irmão Marcos. E lá na casa do centurião, o seu amigo foi curado. A palavra de Deus não mudou, irmãos. Passa o céu, passa a terra. A palavra de Deus não passa. Ela não muda. Ela é eterna, assim como Deus é eterno. E a palavra que tinha eficácia no passado tem eficácia hoje, para salvar, para curar. A palavra de Deus é direção para quem se perdeu. Se você não se perdeu, eu te dou uma orientação: guie-se pela palavra de Deus, oriente-se pela palavra de Deus. Está escrito lá em Provérbios: filho meu, não despreze as minhas palavras. Deixe ela ser como colar no seu pescoço, como marca em sua testa, como bracelete em seu braço. E aqui poemas, um poema falando da importância da palavra de Deus e do nosso amor pela palavra de Deus. Busque o conhecimento como se busca o ouro, como se busca o cristal, como se busca o diamante. Busque o conhecimento da palavra de Deus, irmão. Busque, porque ela é lâmpada para os pés, luz para os caminhos. Sabe por que tem um tanto de gente aí que não sabe o que vai fazer da vida? Que não sabe o que será do futuro? Quantas pessoas estão sofrendo porque não sabem o que fazer, para onde ir? Mas a palavra de Deus tem essa orientação para a sua vida. Aqui foi dito pelo irmão Marcos
que devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E como você olha para Jesus? É crendo na palavra, é conhecendo Ele através da palavra, é examinando as Escrituras, porque julgar ter nela a vida eterna é olhando para cá, irmãos. É assim que olhamos, que viramos os nossos olhos em direção a Jesus Cristo. Imagina que os nossos olhos sejam como um caminhão pesado, descendo uma grande descida. E Jesus está à direita e você está descendo a reta. Mas você tem que pegar esse volante e girar para a direita. Você precisa pegar seus olhos e direcioná-los a Jesus Cristo. Como você faz isso? Examinando as Escrituras. Nossos olhos são tendenciosos a olhar para as coisas dessa vida, a buscar as coisas desse mundo, mas através da palavra de Deus, irmãos, direcionamos nossos olhos para Jesus Cristo. Lá em Colossenses capítulo 3 diz: olhar para o alto, olhar para as coisas do alto. Mas Romanos capítulo 12 diz coisa semelhante, na renovação da mente. Não vos amoldeis ao mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. É renovando, é transformando sua mente, é olhando para as coisas do alto, é você pegar seus olhos e direcioná-los ao alto, a Jesus Cristo, e aí você não será abatido, você não será destruído pelas coisas daqui de baixo. A palavra de Deus vai dar uma direção para você. A palavra de Deus é maravilhosa. Salmo 19, versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a nossa alma. Às vezes nós precisamos de refrigério para a nossa alma, irmãos. Nós precisamos de descanso. Às vezes precisamos sentir o frescor da água pura na nossa língua sedenta, trazendo refrigério, trazendo alegria, trazendo esperança. Quantas vezes nos sentimos cansados, desesperados? A solução está na palavra de Deus. Um dia, pastor Moreira, depois de enviar uma certa senhora pela 5ª vez para uma clínica de reabilitação, ela chegou para ele e falou assim: pastor, eu não consegui vencer, mais uma vez eu caí. Pastor Moreira olhou firmemente para ela e disse: se a palavra de Deus não foi suficiente para mudar seus hábitos, nada neste mundo será. A palavra de Deus quebra grilhões, quebra correntes, liberta aprisionados. A palavra de Deus traz refrigério para a nossa alma. Irmãos, será que você tem amado a palavra de Deus? Tem buscado a palavra de Deus? Às vezes, teve uma vez que eu fui perguntar a uma pessoa se ela estava lendo a Bíblia. Chegou: claro, todo dia eu leio a Bíblia, pastor. Eu falei: é mesmo? E o que você leu hoje? Falou: não, é porque assim, eu não lembro o que eu li, mas não é ler a Bíblia mesmo. É porque eu tenho lá no Facebook, tem uma assinatura lá, que toda manhã alguém manda um versículo para mim. E aí o versículo caiu lá, mas eu não me lembro do versículo que caiu para mim. Isso é ler Bíblia, irmãos? Isso não é ler Bíblia. Lá em Josué fala assim: quanto a ti, Josué, medita no livro dessa lei de dia e de noite, para não se desviar das palavras deste livro, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você prospere em tudo quanto fizer. Está escrito. Aí tem cristão que prospera financeiramente, que prospera neste mundo, mas não prospera com Deus, não prospera na vida espiritual, prospera neste reino, mas não prospera no reino de Deus, ajunta tesouros nessa terra, mas não ajunta tesouros no céu. Por quê? Porque não medita na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus é ler, é dar tempo para Deus falar com você, é sentar e deixar Deus falar contigo, é fazer igual Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Será que fazemos isso, irmãos? Será que deixamos Deus falar conosco? Será que nos sentamos
E falamos assim: Senhor, agora eu quero que o Senhor alimente-me com sua palavra, com sua verdade. Guia-me, Senhor, com tua sagrada Escritura. Examinai as Escrituras. Foi o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Fui pregar sexta-feira na Água Boa e peguei a Bíblia da irmã Jaiana emprestada, porque o meu tablet eu esqueci de levar. Peguei a Bíblia dela emprestada. Quando eu abri a Bíblia da Jaiana, tem um tanto de folha anotada, um tanto de rabisco, estava parecida com a Bíblia da irmã Karina. Essa irmã medita na Sagrada Escritura. Esta é a Bíblia. Ontem ali em Água Boa, quem pregou para nós foi o missionário Maneli ali de Diamantina. E o testemunho da mãe da irmã Maneli é uma coisa interessante. Certa vez, viajando, o pastor Moreira e eu fomos lá para a casa da sogra dele. Uma senhora já idosa, sofrendo com mal de Alzheimer, mas ela esquece de tudo, menos de Jesus Cristo. Toda hora de orar, ela entra para o quarto e ora. Esquece os nomes de alguns filhos, de alguns parentes, mas o nome de Jesus Cristo ela não esquece. A palavra de Deus estava enraizada no coração dela. E aí, irmã ele contando a experiência que ela teve, que ela converteu-se já mais velha, não sabia ler, mas ela pegava a Bíblia e ficava olhando para aquelas letrinhas miúdas, e ficava mexendo para lá, mexendo para cá, e ouvia falar de que era muito bom conhecer a palavra de Deus. E ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. E ela já leu a Bíblia mais de 40 vezes, irmãos. Isso é o poder de Deus. É a demonstração de alguém que ama a Deus de verdade. Eu vou dar tempo para Deus falar comigo. Eu vou tirar tempo para Deus falar comigo. Aí você acha que ler um versículo no dia, isso é tirar tempo para Deus? Isso é examinar as Escrituras? Nós estamos aqui participando da ceia do Senhor, hoje é um culto de ceia. Mas a Bíblia diz lá que aquele que come do corpo e bebe do sangue, sem entendimento, come e bebe para sua própria condenação. Quando você faz algo espiritual, sem saber por que faz, você está fazendo para sua própria condenação. Nós devemos saber por que fazemos o que fazemos, irmãos. Porque no final de cada oração nós dizemos em nome de Jesus Cristo. Por que fazemos isso? Por que oramos como oramos? Por que chamamos Deus de Pai? E se você não examinar as Escrituras, você não saberá a motivação dos seus rituais cristãos. E aí você estará fazendo para a sua própria condenação, inclusive a ceia. Se você come o pão como se aquilo fosse um pedaço de pão comum, bebe do cálice como se fosse um cálice comum, como se esse culto fosse algo comum, você está atraindo condenação para a sua própria vida. Está escrito lá em Malaquias, o profeta, melhor dizendo, Ageu e Malaquias trataram do mesmo assunto. Mas esses dois profetas falaram da irreverência das pessoas para com as coisas de Deus. A irreverência para com o sagrado. O profeta Ageu fala para aquele povo que acabaram de sair da Babilônia. Eles estavam ali em Jerusalém. E a missão era para reconstruírem o templo. Mas eles desanimaram, afrouxaram as mãos, cansaram os joelhos e pararam. Eles pararam de investir em Deus. Eles pararam de investir no templo. Mas eles investiam em suas próprias casas. E Ageu se levanta e fala assim: por que vocês estão cuidando das suas próprias casas, enquanto o templo de Deus ainda está caído? Trabalhai, levantai as mãos, cortem a madeira, levante o templo de Deus. E essa irreverência ainda hoje há, irmãos, essa preguiça para com as coisas de Deus. Não adianta você chegar para mim e falar assim: eu não tive condições de adorar a Deus, eu não tenho tempo de ler a palavra de Deus. A única mensagem que você está me dizendo é que você não ama a Deus o suficiente para sacrificar alguns momentos do seu dia ao Senhor. Não pense você que isso serviu à minha mente como justificação, porque você não teve o cuidado de tirar tempo para Deus. Quantas coisas disseram para Ageu: Ageu,
Não teve como eu trabalhar no templo de Deus, porque eu tenho que levantar minha casa primeiro, e minha esposa, e meus filhos. Depois que eu construir minha casa, depois que eu der uma estrutura para minha família, então eu levantarei o templo de Deus. E Ageu fala, não. Por isso que vocês fazem muito e retém pouco. Por isso que vocês enchem o saco de grãos. Mas aí Deus vem e joga com o vento, espalha tudo. Porque estão buscando os próprios interesses. Irreverência, irmãos. Ele também fala, depois, aí vocês trazem o seu sacrifício. Aí vocês misturam. Aí vocês trazem bezerros com pernas quebradas. Misturando animais com o sagrado e o profano. Os sacerdotes ficam tocando em coisa morta. Naquela época o sacerdote não podia tocar em coisa morta. E o animal sacrificado deveria ser perfeito, falando ali de uma certa santidade para com o culto. Mas aí os homens não, os sacerdotes traziam um animal morto já tocando no corpo. Os animais todos defeituosos. Aí Malaquias vai falar, escreve para o povo e prega para aquele povo. Peguem esse bezerro que vocês me trouxeram e vão lá e entreguem para o governador de vocês. E vejam se esse governador vai aceitar. Para os homens, as pessoas dão de tudo e do melhor, mas para Deus não. Você acha que é justificativa as pessoas terem faltado de um culto como esse, os irmãos que faltaram? Não é justificativa. Não tem justificativa. Não tem, irmãos. Aí fica assim, vou esperar me avisar que é culto de ceia. Não! Nós vamos fazer sem marcar mesmo. Porque o certo é todo culto você está presente. Ao menos um domingo. Temos culto quarta, sexta e domingo. Aí um domingo por semana já é demais. 7 dias, 24 horas cada dia. O tempo que isso dá. Aí nós temos 1h30 de culto aproximadamente. E a pessoa vem me dizer que não teve tempo para buscar a Deus. Quantas horas da semana? 1h30. 1h30. Ontem para trás, fui convidar uma pessoa para estar presente em um momento ali com Deus. Aí a pessoa falou comigo, não posso porque eu vou ter um churrasco na beira do rio. Eu fico pensando se fosse uma empresa e ele fosse um empregado, se ele deixaria de ir no serviço para ir no churrasco à beira do rio. Queridos, precisamos levar a sério a palavra de Deus. Eu não entraria nisso, mas estou entrando, porque é aqui que o Espírito Santo está me conduzindo. Porque se a palavra de Deus é vida para quem crê, se a palavra de Deus é remédio para quem sofre, se a palavra de Deus é direção para quem está perdido, qual deve ser a nossa reação diante dessa maravilhosa verdade? Um presente tão precioso, mais precioso que ouro, prata e diamante. Como devemos lidar com essa palavra? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Hebreus 6,18. Para que duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Tenhamos perfeita consolação, nós que propomos reter a preciosa esperança, a gloriosa esperança. Essa esperança é retida quando você retém a palavra de Deus. O que é que Jesus falou? Aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. Alguém que não ama, não guarda os mandamentos. Mas eu não estou bravo e nem triste, porque 99,9% dos irmãos da nossa igreja amam a palavra de Deus. 99,9%. E aqueles que não amam e que tratam a palavra de Deus com desprezo, é porque não fazem parte do povo de Deus. Estão entre nós, mas não são dos nossos. Estão aqui, mas não são daqui. Irmãos, eu dou glória a Deus, porque quando vou conversar com um de vocês, vocês conhecem muito bem a Bíblia.
E tem palavras, às vezes, até para me consolar. Quando eu chego triste perto de vocês, vocês têm palavras para me consolar. Ou vocês têm exortação para me exortar. Tem direção para me dar, porque o Espírito Santo trabalha na mente de vocês com a palavra de Deus. Eu aprendi, ao longo do tempo, conversando com alguns irmãos, que eu não devo ficar triste por aqueles que não querem, e sim ficar feliz e alegre por aqueles que seguem a palavra de Deus em verdade. Isso que é o importante, irmãos. Muitos de Israel diziam sobre o maná desprezível. Por que o Senhor ainda nos dá esse pão vivo? Mas tem aqueles que amam a palavra de Deus e dizem: ó Senhor, a tua palavra é fiel e perfeita e traz refrigério para a minha alma. Muitos entre nós dizem, como Davi: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Estamos, irmãos, caminhando para o final desse sermão. Vou para a última parte, que diz: tema toda a terra ao Senhor, versículo 8 e 9. Tema toda a terra ao Senhor. Diante de um Deus, cuja palavra é vida para quem crê, remédio para quem sofre, direção para quem está perdido. Diante desse Deus, que através da sua palavra criou todas as coisas, trouxe ordem para o caos. Diante desse Deus, a reação humana deve ser temor. Tema diante desse Deus toda a terra. Foi ele quem disse no Gênesis: haja luz. A terra era sem forma e vazia, era um caos, era uma desordem. Mas Deus disse: haja luz. E Ele trouxe ordem para o caos. Ele trouxe vida para o meio da morte. Ele trouxe luz para o meio da escuridão. Ele trouxe, através da sua palavra, ordem para o universo. E como diz lá em Hebreus, nós que pela fé cremos que tudo que existe, tudo que vemos, foi criado pela palavra de Deus. Veio existir daquilo que não se pode ver. Isso é fé. A palavra de Deus diz em Gênesis que Ele, pela sua palavra, criou todas as coisas. Se esse Deus, cuja palavra poderosa para criar céus e terra, para colocar águas cercadas por abismos, por monturos, se esse Deus colocou ordem no mar, cujas águas são fortes, poderosas, suas ondas podem derrubar tudo, mas Deus coloca um limite para o mar. Deus coloca um limite para o rio. Deus colocou um firmamento no céu. Ele, através da sua palavra, colocou uma atmosfera ao redor da terra. Fez as árvores nascerem e produzirem frutos. Olha que palavra poderosa. Fez a terra infértil produzir. Esse Deus fez os animais gerarem e os animais passaram a existir. Deus fez tudo isso através da sua palavra. Se essa palavra é tão poderosa para colocar ordem no mundo caótico, você acha que essa palavra não é poderosa o suficiente para colocar ordem em sua vida? Para colocar ordem em seu coração? Para equilibrar suas emoções? Para te dar inteligência? Para fazer nascer dentro de ti uma luz maravilhosa, uma água transbordante? Você acha que a palavra de Deus não é poderosa para isso? Mas também, essa palavra, irmã Maria dos Passos, ela é poderosa para julgar. Por isso devemos temer a Deus. Ela é poderosa para julgar. Jesus, no seu ministério, diz: eu não julgo, porque já tem alguém que julga por mim. Minhas palavras te julgarão. As palavras de Deus vão julgar. Essa palavra vai trazer uma recompensa para justos e para injustos. Nesse mundo de relativismo no qual vivemos, onde pessoas dizem que verdade é aquilo que cada um opina, estes mesmos descobrirão no julgamento final que é a palavra de Deus a verdade suprema que ninguém muda. Não importa a sua opinião, quando ela for confrontada com a verdade de Deus,
sua opinião será destruída, será dizimada, será esmagada, porque a palavra de Deus permanecerá. Se nem o céu, nem a terra permanecem como a palavra de Deus, quanto mais a opinião de um homem fraco que existe hoje. Aí as pessoas dizem, não, eu tenho a minha própria verdade, eu sigo meu próprio destino, eu tenho a minha própria religião, eu sigo meus próprios pensamentos, minhas próprias intenções. Mas sua própria verdade, da sua própria mente, um dia vai se confrontar com a verdade de Deus. Aí você acha, subir escada de joelhos vai me salvar. Deixar de buscar a Deus vai fazer com que Deus não exista. Essas crenças um dia vai se confrontar, elas vão se confrontar com a verdade de que Deus existe e que Ele falou e um dia Ele vai te encontrar. E como Moloque diante da Arca da Aliança caiu e quebrou o pescoço, a sua verdade humana, relativa, mentirosa, enganosa, vai cair diante da verdade eterna de Deus. Será esmagada e Deus vai te julgar. Então, tema diante do Senhor. Mas, queridos, o temor diante de Deus também, ele é útil para o cristão em todo sentido, principalmente porque o temor a Deus nos liberta de temer a qualquer outro ser que exista. Porque se tememos a Deus, não precisamos temer a crise. Se tememos a Deus, não precisamos temer o abandono. Se tememos a Deus, não precisamos temer ao futuro. Tema a Deus e viva livremente. Tema a Deus. Porque se você temer a Deus, não tem homem poderoso que você vai temer mais. Porque Deus vai ser o seu segurança, Deus vai ser o seu protetor. Se Deus é o motivo do seu temor, se é a Ele que você confia a sua vida, e Ele é o único que te sustém, você não precisa temer o futuro. Porque o Deus a que você teme, te guardará no futuro. Ele vai te dar sabedoria. Não precisa temer. A palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é gloriosa. E nos chama hoje para viver confiante em Deus. Ela é vida para quem crê, remédio para quem sofre. Ela é direção para quem está perdido. Te convido hoje a ficar de pé e vamos orar. O Deus que falou do surgimento do universo é o mesmo Deus que falou aqui nessa noite de domingo. E se você crê nessa mensagem, nascerá dentro de você rios de águas vivas. Eu gostaria que no Marcos e na Maria dos Passos pegasse os elementos da ceia e trouxesse aqui à frente. Nós vamos participar. Queridos, eu tenho certeza que você já ouviu muitas palavras em sua vida. Palavras de pai, palavras de mãe, palavras de amigos. Mas a palavra mais importante que você ouve em sua vida é a palavra de Deus. Foi através da palavra de Deus que Lázaro saiu da sepultura. Então, se você está na sepultura da tristeza, da angústia, da depressão, saia hoje em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus te cura hoje, traz vida. Se o seu coração está um caos, como um mar bravo, lembre-se que através da palavra, Jesus acalmou o mar. Jesus calou os ventos, aleluia. Quantos ventos estão te causando temor hoje? Será que a água está te trazendo angústia? As águas se acalmarão a partir de hoje. Os ventos se calarão. Porque a partir de hoje você vai crer na palavra de Deus. É a palavra de Deus. Cante mais uma vez este hino com muita fé. Porque Deus tem uma palavra poderosa. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas.
Glória a Deus. Que a sua reação a essa mensagem seja, como Davi disse no Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia. Deus é glorioso, Deus é maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, vamos ficar de pé. Baixe suas cabeças. Fale com Deus. Agradeça a Deus pelo sacrifício de Jesus. Agradeça a Deus pela palavra. Porque se não fosse a palavra, você não seria salvo. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Reaja como Davi: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que este mês você ame mais a palavra, você busque mais a palavra, para que este momento fique marcado para sempre em sua vida. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Te agradecemos, ó Senhor, pelo corpo partido, pelo sangue derramado. Eu te agradeço pelos meus irmãos que estão aqui comigo nessa noite, mas também por aqueles que não puderam vir, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Senhor os abençoe e que eles possam estar conosco todos os cultos, todos os dias, para a glória do Senhor. E se não puderem estar, que estejam no mesmo espírito, orando e buscando o Senhor, para a glória do seu nome, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Repitam comigo: porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém. Participemos juntos do pão e também do cálice. Enquanto o irmão Marcos recolhe os copinhos, nós vamos cantar o último hino, e que você ore, que você fale com Deus, para a glória do Senhor, entregando a Ele seu culto. Pra eu não pecar contra ti.
Deus Pai, as misericórdias de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, hoje e para sempre. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diz: amém. Que Deus lhes dê uma excelente semana em nome de Jesus Cristo.